A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 28. É um capítulo lindo, maravilhoso. E fique firme na leitura, tá? Como eu disse ontem, se você parou no meio do caminho, não pare. Continue daqui para frente e depois você lê o que você está atrasado, mas continue daqui para frente, tá bom? Os textos de hoje, desse dia 5 de abril, são os seguintes. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, até Deuteronômio capítulo 28, versículo 68. Então nós vamos ler todo esse capítulo. Depois nós vamos a Lucas capítulo 11, versículo 14, até Lucas capítulo 11, versículo 36. Depois nós leremos o livro dos Salmos, Salmo de número 77, versículos de 1 até o 20, e depois nós finalizaremos com Provérbios capítulo 12, versículo 18. Esses textos aparecem aqui, nesta imagem desse vídeo, e você também pode anotar aí e acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus, e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. 2 pontos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. Suas crias de gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. E Deus não quebra nenhum juramento que ele fez, ele cumpre à risca. Versículo 10. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados que daria a você. E os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos, olha só, ao Senhor seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. De um lado, bênção, se não obedecer, maldição. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. E todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos, por terem praticado o mal
e me abandonado. Está vendo só o que acontece com as pessoas que abandonam a Deus? São essas coisas aí que acontecem, né? Versículo 21. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra, em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardentes e secas, com ferrugem e mofo. As calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos derrotarem. Vocês os atacarão em uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. Exatamente o oposto que ele faria com quem obedecesse, né? Que é o contrário, quando não se obedece a Deus. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor o castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas a outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio, numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e pedra. Serão motivos de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão as plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho, nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês cada vez mais fracos. Misericórdia. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvido ao Senhor seu Deus e a obedecer aos mandamentos e decretos que Ele lhes deu, todas estas maldições os perseguirão e os alcançarão até que se sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor seu Deus, com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos,
despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante, que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeites, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades, até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra, as muralhas nas quais vocês confiavam como proteção. Atacarão todas as cidades da terra, que o Senhor seu Deus lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, que o Senhor seu Deus lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do seu próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha para com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido, que ela deu à luz, para comê-lo sozinha, em segredo. Misericórdia! Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei, escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito, que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra. Ali adorarão deuses estrangeiros, que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que prometi que nunca mais viriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Misericórdia! Vale mais obedecer, né? Lucas capítulo 11, versículo 14 até o 36. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e, quando o demônio saiu, o homem começou a falar.
A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, e até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas, não encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então, o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes serão os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: esta geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a luz é vista por todos os que entram na casa. Os olhos são como uma lâmpada para iluminar todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a luz ou a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Salmo de número 77, versículo 1 diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera a Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite, relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi e para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou tua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre seus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus?
És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações. Com teu braço forte, resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo do teu trovão. E os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas poderosas águas, e ninguém percebeu seus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Agora vamos a Provérbios, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Esta é a palavra de Deus e ela é poderosa para estar ao nosso lado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nós nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Deus seja contigo em nome de Jesus.